Oi, mulherada, tudo bem? Primeiramente, eu quero me apresentar para a gente se conhecendo melhor, né? Para vocês saberem um pouco sobre a minha vida. Meu nome é Márcia, eu tenho 55 anos, sou casada há 25 anos, tenho 2 filhas. E eu vou contar para vocês um pouco sobre o meu relacionamento. Eu sou casada com um homem 11 anos mais novo do que eu. E por isso que eu comecei a dar dicas sobre relacionamento. Porque para você ter um casamento bem sucedido, você passa por várias etapas na sua vida, que é normal. Mas o importante é primeira coisa que é importante você pensar é que no seu casamento tem que ter amor. E isso, meu casamento, graças a Deus, sempre transbordou. Mas eu vou contar para vocês como que eu conheci meu marido. Eu saía para dançar, dançava muito, gostava muito de dançar samba. E eu conheci meu marido no Alpendre. Ele nunca tinha ido lá, eu ia direto, eu frequentava aquele espaço direto. E um dia eu sempre chegava mais cedo, porque eu queria pegar um lugar para ficar, e eu estava na minha mesa e entrou 2 rapazes. E eu virei para minha amiga e falei assim, nossa, eu nunca vi esses caras aqui. Na hora que meu marido entrou, ele já me chamou a atenção. E eu comentei isso com a minha amiga. Aí ela falou, realmente, eu nunca vi esses aqui também. Nisso, meu marido veio ao meu encontro, assim, né? Ele ficou na mesa vizinha. E começou o samba lá, e eu dançava, que fechavam a roda para ver eu dançar. E ele veio falar comigo. Meu marido veio e falou, olha, nossa, você dança muito bem, nossa, como você tem uma desenvoltura, você não quer me ensinar? Aí eu falei para ele, olha, eu não sei ensinar, eu danço, aqui eu tenho meu parceiro de dança, e ele que me conduz, mas eu não sei te ensinar. E nisso ele ficou por ali. E mesmo assim, ele ficou o tempo todo me olhando. E eu gostei dele, gente, de cara. Eu posso dizer pra vocês, não digo que é amor à primeira vista, porque mais eu me encantei nele, assim, de cara. Aí ele veio, continuou insistindo, a gente dançou um pouquinho, ele sabia dançar mais ou menos. E ele ficou ali comigo, e naquele dia mesmo a gente deu um primeiro beijo. E foi muito gostoso, e eu fiquei ali encantada com ele. No final do dia, da noite lá, no final da noite, ele me deu o telefone. Falou, eu vou te ligar. E eu pensei, vai ligar nada. Aí eu perguntei para ele, quantos anos você tem? Aí ele falou assim para mim, eu tenho 23 anos. E eu falei, aí eu pensei, caramba, o cara é 4 anos mais novo do que eu. Eu tinha 27 na época. E tá tudo bem. Ele foi pra casa dele, eu pra minha. No final de semana, ele me ligou. E ele começamos a conversar, conversamos bastante. E nós marcamos um encontro para ir no cinema e fomos pro cinema. Chegou lá no cinema, eu levei 2 amigas minhas, porque naquela época eu tinha medo, eu não conhecia o cara direito, não é que nem hoje, né? Hoje é bem diferente, mas eu levei 2 amigas para me acompanhar. E uma delas, inclusive, estava comigo no Alpendre. Aí ele veio todo arrumadinho, com blusa social, todo arrumado. E eu falei, nossa, que fofo, né? E nós assistimos, na realidade nem assistimos a sessão do cinema, ficamos só lá, nos beijos. E desse dia em diante, nós nos falávamos todos os dias nós conversávamos. E até que um dia nós começamos a sair em reuniões comuns, assim, né, da família dele. E todo mundo, quando eu chegava no lugar, ficava me olhando, eu não entendia o porquê. O pessoal ficava me olhando. E eu tinha carro na época, e eu fui levar ele na casa dele. E a casa dele é uma casa muito boa. E eu pensei assim, caramba, né? Esse cara tem uma casa tão boa e não tem carro. Achei estranho. Aí ele me chamou para ir pro sítio dele, eu fui também. Falei, caramba, o cara tem casa, tem sítio e não tem carro. Mas tudo bem, falei, de repente ele não quis, tá tudo certo. E até que um dia eu fui numa festa, chegando lá, a mulherada tudo me olhando, aquilo me incomodou. Eu falei pra ele, por que essa mulherada tá me olhando tanto? Porque todo mundo conhecia ele e não me conhecia. Aí ele falou assim, olha, eu tenho que falar a verdade pra você. Eu falei, pode falar. O que foi? Ele falou assim, olha, eu não tenho 23 anos. Eu falei, não? Você tem quantos anos?
Ele falou assim, eu tenho um pouco menos. Eu falei, quanto? 20? Não. Eu falei, menos? É. Eu falei, quanto? Ele, eu tenho 18. Aí eu falei, 18 não. Aí eu já desisti, gente, de perguntar. Falei, aí ele falou assim, eu vou fazer 17. eu quase tive um treco. Eu desacreditei naquela hora porque eu estava apaixonada por ele já. E ele por mim, com certeza. E eu fiquei assim, sem reação. Eu falei, meu, não acredito. O cara nem de maior é. E, gente, isso é pra mostrar, que eu tô falando isso pra mostrar pra vocês, que quando a pessoa tem maturidade, quando a pessoa gosta de você, a idade pouco importa. Porque pra ele, isso realmente foi um detalhe na nossa relação. Porque aí mesmo assim eu pensei em desmanchar, eu pensei um monte de coisa, mas eu não consegui, porque eu já estava apaixonada. E nós tivemos, namoramos, noivamos, nós nos casamos. E todo esse tempo, o meu marido, ele foi uma pessoa extremamente responsável. Ele era uma pessoa que ele entrou naquele compromisso de cabeça. E eu fui, na realidade, assim, gente, fui modelando esse homem. Eu fui fazendo o quê? Mostrando para ele como realmente que homem que eu queria para mim, o que eu sempre esperei de um homem. E como ele era um homem, como ele já era uma pessoa responsável e como ele me amava, isso realmente foi se transformando. Por isso que muitas pessoas falam assim, por que você dá dicas de relacionamento? Porque nesse tempo todo, esses 25 anos que eu estou casada, eu tive várias fases no meu casamento. Eu tive várias coisas que eu fui consertando com o tempo, porque o casamento, gente, ele vem para você cru. Quando você casa, muitas pessoas pensam que o mais importante é a festa de casamento, as pessoas se programam para aquele grande dia e esquece que você vai ter todos os dias da sua vida com aquela mesma pessoa. E ali no dia a dia eu fui conhecendo quem era aquela pessoa, como que meu marido ele se comportava, os hábitos que ele tinha, a família dele era diferente da minha, como que o pai e a mãe dele se relacionavam, tudo isso era a base para ele, porque qual era a base dele? Era o casamento do pai e da mãe dele. E qual que era a minha base? O casamento do meu pai com a minha mãe. E eu posso falar por mim, o casamento do meu pai com a minha mãe sempre foi uma base muito sólida. O que eu aprendi, o que eu extraí desse casamento dos dois? O meu pai era uma pessoa extremamente calma em relação à minha mãe. A minha mãe já era mais, a minha mãe era aquela que se tivesse uma palavra do meu pai, ela falava. Se tivesse xingado meu pai, ela xingava. O meu pai era diferente. O meu pai, eu nunca ouvi meu pai falar um palavrão. Eu nunca vi meu pai se exaltar. Então, o que você faz? Quando você tem essas duas pessoas, você tira o melhor de um e o melhor de outro. Por outro lado, a minha mãe era uma mulher super companheira do meu pai, uma mulher parceira, uma mulher que estava ali para o que der e vier. Ela fazia tudo pelo meu pai. Então, eu peguei essa parte boa da minha mãe e peguei a paciência do meu pai. E ali eu fui moldando o meu casamento. Tinha na minha cabeça assim, eu casei para ser feliz e para fazer ele feliz. E eu fiz, viu, gente? Porque assim, quando eu casei, A minha mãe falava assim, Deus me livre, eu não vou na sua casa porque você não sabe fazer nada. mas é verdade, tinha minha mãe lá que fazia tudo. Aí eu falei assim, caramba, realmente, né? Eu não sei fazer nada. E para você ter uma casa é fácil, o importante é você saber ter um lar. O lar que é gostoso, o lar que você vai projetar, o lar que vai ter a sua identidade, que vai mostrar quando a pessoa chega, nossa, realmente tem tudo a ver com a Márcia, tem tudo a ver com a Alexandre essa casa. Eu dou dicas de relacionamento e falo isso com maior propriedade, porque eu tenho um casamento que, gente, não é perfeito, porque não existe nada perfeito, que tem tem os seus altos e baixos, como todos os casais, mas que tem dois seres humanos ali que se amam, que tentam melhorar cada vez mais o seu relacionamento, que têm os seus filhos e que tentam criá-los da melhor maneira possível. Então, quando eu dou uma dica aqui para uma mulher, para um casal, para um homem, são dicas que eu levo na minha vida.
que eu tenho, que são da minha vida e de todas as pessoas que passaram pela minha vida nesse decorrer dos 25 anos, de casamentos que eu sei que também não foram bem-sucedidos, de casamentos que eu sei que teve ruptura pela falta de diálogo, de amor, de felicidade, porque o que vai sustentar seu casamento realmente a base dele vai ser o amor, porque quando você tem amor e principalmente, gente, além do amor, o respeito. Quando você tem amor e respeito pela outra pessoa, o seu casamento vai fluir. O seu casamento, ele pode passar por tempestades, mas logo essa tempestade ela vai abrandar. E se você souber, se você é uma mulher que você sabe se colocar, ser forte, ter estrutura, você vai conseguir passar por essa tempestade sem você ter nenhum arranhão, tá certo? Gente, esse primeiro vídeo é para vocês me conhecerem melhor, tá? Para vocês saberem um pouco mais sobre a minha vida, sobre a minha rotina. Estou me comprometendo a fazer vídeo todas terças e quintas, tá? Tem outras plataformas, vou deixar aqui para vocês o link. Se inscreve aqui no canal, dá like, compartilha, me ajuda aí a subir o meu canal.